Olá, pessoal! Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre andragogia. E o que é andragogia? É o ensino para adultos. A gente conhece a pedagogia, em que pede vem de pedos, que significa criança, e gogos significa conduzir ao conhecimento, né? Conduzir a criança ao conhecimento, enquanto que andragogia, então, sendo que andros vem de homem, homem no conceito de sua totalidade, né, de ser humano e não necessariamente o gênero masculino, né? Então, o significado da palavra é conduzir o homem ao conhecimento. Portanto, nós vamos falar de ensino para adultos. Na aula de hoje, eu vou começar mostrando para vocês a definição, né, de andragogia, como ela surgiu e quais as principais técnicas que ela usa para promover esse ensino. Sejam bem-vindos. Ensinar adultos é diferente de ensinar crianças e adolescentes. No entanto, os estudos sobre esse processo, né, de ensino-aprendizagem ainda é pequeno, perto da grande quantidade de material para ensinar as crianças. Então, quando você vai procurar teorias da educação, práticas, metodologias, geralmente elas são voltadas para o ensino básico. O ensino básico é a educação infantil e o ensino fundamental e médio, que vai atender crianças e adolescentes. Existem poucos estudos, principalmente comparado a estes para os primeiros anos de vida do ser humano, né? Existem poucos estudos sobre ensino de adultos, mas eles estão ganhando espaço, eles estão ganhando atenção e importância, tá? A educação de adultos é chamada de andragogia, que eu já expliquei para vocês. A palavra tem origem grega, então, que é a junção de andros mais gogos, que significa homem, ensinar. Ensinar, assim, a gente meio que reduziu aí o significado de gogos, né? Na verdade, conduzir ao conhecimento é uma tradução mais literal. E significa, então, ensinar o homem, né? O homem no sentido geral, no sentido de ser humano, e não o homem no sentido só masculino, tá? Pedagogia também tem origem grega, como eu falei para vocês, de paidos, né? O pedos, que é, dependendo da forma como você lê, é criança em grego, né? Então, pedagogia, na verdade, nasce porque o pedagogo, essa palavra já existia na Grécia Antiga, ele era uma espécie de escravizado ou de servo que havia ali na casa, onde haviam crianças, e ele levava as crianças até as ágoras. As ágoras, gente, eram as praças, né? E ali nas praças, os filósofos, os professores, né, ensinavam sobre conhecimentos gerais ali, né? Como se eles pregassem ali o conhecimento na praça. Então, como o pedagogo era essa pessoa incumbida, né, de levar as crianças até as ágoras para poder aprender, então ficou associado a alguém que ensina crianças e hoje a gente ainda usa essa definição. O fato, gente, é que o ensino de adultos tem ganhado bastante importância. Atualmente, os adultos permanecem em constante processo de aprendizado, seja no modo formal, através de cursos, palestras, capacitações, ou modo informal e não formal, como internet, livros, os colegas, trocas de experiência. A gente vai ver isso aqui na nossa aula. Isso faz com que nós, educadores, nos voltemos não só para a reflexão sobre como e por que ensinar os adultos, mas também nos preocupemos em criar, aperfeiçoar e expandir os métodos de ensino para eles. Até mais ou menos uns 30 anos atrás, as pessoas cursavam ali o ensino básico, superior, que é a graduação, alguns até iam para pós-graduação, mas era mais raro, né, seguir essa linha. E pronto, acabava. Somente quem ficava ali naquele meio acadêmico, seja como docente ou seja como pesquisador, acabava continuando os estudos. As outras pessoas iam para suas profissões e volta e meia, raramente faziam um processo de atualização. Primeiro porque o mercado não exigia, né? E segundo porque a própria profissão também não sofria grandes alterações. A gente hoje vive uma revolução digital em que as informações circulam de uma forma muito rápida e com muita amplitude, né? Então, uma informação sai daqui do Brasil e vai
ela roda o mundo em questão de segundos. Isso faz com que as profissões também se transformem, o mercado de trabalho se transforme, e aí a necessidade de atualização é maior e mais frequente. Então, isso fez com que as pessoas hoje, atualmente, qualquer tipo de profissão precisa estudar, precisa se capacitar, precisa se qualificar e se requalificar o tempo todo, tá? Então, a andragogia, ela se expande também por causa desse contexto. O nosso estudo vai expor para vocês muitas facetas da andragogia e a importância dela para esse mercado de trabalho, né, que muda com tanta frequência e intensidade. Nós vamos colocar uma conceituação e definição de andragogia, o aprendizado humano nos aspectos biológicos, físicos, psicossociais, cognitivos, intelectuais, todos os aspectos do desenvolvimento humano. Nós vamos colocar também para vocês as formas de se ensinar adultos no Brasil e os devidos fins de cada uma dessas formas, né? Porque existem vários motivos para alguém procurar estudar na idade adulta, os principais métodos de avaliação de adultos. Nas práticas e conteúdos, eu vou me voltar para a qualificação pessoal e profissional, porque são as motivações de um adulto querer estudar. Ou ele quer uma realização pessoal, né? Aprender alguma coisa por gosto, por prazer, por sonho, por desejo, ou ele precisa de uma qualificação profissional e às vezes as duas coisas. E eu vou falar da EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, que é a educação formal de adultos no Brasil, para quem não frequentou escola na idade regular, que é de 4 a 17 anos. E vou falar da andragogia empresarial, que tem crescido significativamente. As empresas estão investindo na formação e na qualificação dos seus colaboradores, e aí a andragogia entra com tudo nesse contexto. Antes da gente partir para o próximo slide, eu gostaria de mostrar para vocês esse quadro em que há uma diferença entre pedagogia e andragogia para que a gente possa continuar já com esse conhecimento, tá? Primeiro, a pedagogia, né? Ela é voltada para crianças e jovens, enquanto que a andragogia para o homem adulto, tá? Lembrando sempre que quando aparecer a palavra homem, né, nós estamos nos referindo ao ser humano de uma forma geral. Como não é um texto meu, né, tá a palavra homem, mas quando for texto meu, eu vou usar outras palavras justamente para não causar essa confusão. A pedagogia parte da antropologia e a andragogia também. O processo ensino-aprendizagem é da pedagogia, porque existe o professor, ele é muito mais tutor na pedagogia do que na andragogia, em que a pessoa tem mais autonomia. Então, o processo é orientação-aprendizagem. O professor, ele funciona mais como orientador, a gente vai ver isso também nos métodos. Na pedagogia existe uma comunicação receptiva e vertical, embora eu ache que esse conceito de pedagogia que as pessoas estão usando para explicar a andragogia está muito ultrapassado. Hoje nós não temos mais um professor com esse nível de influência no processo como eles veem, mas enfim, como eu disse, o quadro não é meu, né? O quadro é de outro professor, do Carlos Valente, e aí vai a ideia dele. Eu achei interessante porque ele faz uma diferenciação detalhada da pedagogia e da andragogia. Mas o fato é que na comunicação, que ele coloca como recíproca e horizontal da andragogia, ela também existe na pedagogia. Então, esse item, para mim, não vamos pular. Na pedagogia, efetua-se o ensino direto, né? Então, o professor chega e ensina o conteúdo, enquanto que na andragogia há uma autogestão, né? A pessoa tem mais autonomia, como eu disse. Na pedagogia, o aprendiz se encontra em situação mais dependente, principalmente nos primeiros anos, né? Enquanto que na andragogia é mais independente. Na pedagogia, existe uma aplicação tardia dos conhecimentos, porque geralmente o aluno só vai usar quando sair da escola, na andragogia não. Existe uma relação estudante-docente, enquanto que na andragogia uma relação estudante-orientador. O objetivo da pedagogia é a formação para um desenvolvimento adequado, e enquanto que na andragogia o objetivo do indivíduo é a autorrealização. Também acho meio confuso esse conceito, conforme vocês vão ver durante as aulas. Outro conceito que eu discordo é que na pedagogia existe um ensino mais passivo. Não, hoje a gente vai ver que na BNCC,
né? Tanto a pedagogia quanto a andragogia vão tornar o estudante ativo no seu processo de ensino. Na pedagogia é importante a dinâmica do ambiente além da família. Sim, né? Principalmente na educação infantil, nos ambientes de alfabetização. Agora, na andragogia, é importante um ambiente para que exista uma dinâmica sendo mais produtiva a aprendizagem. Significa que o aluno que está na educação básica, ele tem mais tempo para aprender. Porque ele entra com 4 anos e sai com 17. O adulto não tem todo esse tempo, né, para aprender. Por isso que a EJA, Educação de Jovens e Adultos, ela é condensada também, como a gente vai ver, né? E por fim, a pedagogia orientada para um ambiente de trabalho acadêmico, né? A escola é um ambiente de trabalho acadêmico, enquanto que a andragogia é voltada para o ambiente de trabalho, o tutor é considerado um facilitador orientador e é baseado no princípio da horizontalidade. É lógico que aqui estamos falando de um ensino formal. A gente vai ver que os adultos procuram também um ensino informal e um ensino não formal. O que é isso, professora? É o que a gente vai ver a seguir. Bom, o fato é que os adultos não procuram a educação, né, somente formal, somente para se qualificar profissionalmente ou para fazer ou para se qualificar academicamente. Eles também procuram a educação não formal para as mesmas coisas, mas eles também procuram aprender coisas para realização pessoal, por desejo, por sonho, né? E aí, gente, a gente não pode falar em educação e falar só em educação formal. O que é educação formal, professora? Ela ocorre na escola e nas instituições autorizadas de ensino e educação, seguindo a legislação, principalmente a Lei de Diretrizes e Bases, né, a Constituição Federal, que é a Carta Magna, as diretrizes oficiais dos governos municipais, estaduais e federal, e também os currículos oficiais, por exemplo, a nova Base Nacional Comum Curricular, tá? Essa é a educação formal, é aquela educação que você matricula o seu filho obrigatoriamente entre 4 e 17 anos, é aquela educação oferecida nas escolas, nos cursinhos, nas universidades, mas ela não é a única. Nós temos também a educação não formal, que é o ensino oferecido fora do espaço escolar, de forma prática e significativa, tá? Ela não está vinculada a uma rede regular de ensino, ela não está vinculada a uma diretoria de ensino, a uma secretaria da educação. A educação não formal, ela surge para complementar a educação formal, né? Porque a educação formal sozinha não dá conta de todas as demandas sociais. As atividades são organizadas com uma dinâmica própria, seguindo um currículo personalizado, que geralmente é o próprio professor, ou então os professores que criam, né, os tutores que criam esse curso, essa forma de ensino que personalizam. E é um tipo de educação adequado de acordo com o público e com o contexto. Então, se você vai ensinar, por exemplo, em uma igreja, você vai adequar a sua aula, seu curso, ali, o seu ensino ao público daquela igreja. Se você vai ensinar numa comunidade, ou num condomínio, ou enfim, num lugar específico, você vai adequar primeiro ao público, né, a faixa etária do público, e também ao contexto social. Por exemplo, você precisa ver se essas pessoas podem, se elas têm notebook, aí você já vai elaborar algumas atividades para fazer no notebook, enfim, é adequado ao contexto. A escola, né, ela é importante, mas ela não é a única forma de aprender. E além disso, nós temos a educação informal, que são as formas de aprendizado autônomas e independentes. É quando eu procuro uma forma de aprender, seja através da internet, seja conversando com um amigo, falando, olha, você pode me orientar sobre isso? Vocês marcam uma espécie de aula particular, a própria aula particular, tutoriais na internet. Então, às vezes, você quer aprender a cozinhar. Você não vai procurar um curso formal. Você vai vendo um vídeo aqui, um vídeo ali, ver o programa da Ana Maria Braga, da Kátia Fonseca, e vai treinando e vai aprendendo. Esse é um tipo de educação informal. Você decide como aprender, onde aprender e com quem,
tá? Aí do lado vocês têm um quadro que especifica esses 3 tipos de educação, os espaços, né, onde ela acontece, e espaço formal e espaço não formal. Como espaço formal, eu já falei que nós temos as instituições de ensino básico e superior, e espaços não formais, nós temos o mundo todo à nossa disposição. Instituições como museus, centro de ciências e parques para a educação não formal, enquanto que para a educação informal, que é aquela que eu sou meu próprio orientador, nós temos praças, ruas, parques, né? O ensino formal brasileiro, gente, é importante que a gente entenda como ele funciona para depois a gente também entender como é que funciona a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. O ensino nacional, ele se divide em 2 níveis, o nível básico e o nível superior, tá? Isso, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que é a lei máxima da educação nacional. Ela dividiu, então, o nosso ensino em 2 níveis. O nível básico, ele vai obrigatoriamente de 4 a 17 anos, mas ele começa antes com as creches e pré-escolas, tá? Ele é dividido, então, em educação infantil, que são as creches e pré-escolas para crianças de 0 a 5 anos, sendo que a matrícula é obrigatória a partir de 4 anos, tá? O ensino fundamental, ele é dividido em anos iniciais e anos finais, ou então 1 e 2, depende aí de como a escola chama. Na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que eu ainda vou explicar para vocês, tá anos finais e anos iniciais. Ou seja, o ensino fundamental, os anos iniciais têm 5 anos, mas a seriação não é obrigatória. E os anos finais têm 4 anos, então ele dura 9 anos, inclusive uma mudança significativamente recente para o nosso ensino fundamental, né? Eu, por exemplo, fiz ensino de 8 anos. Ensino médio, a duração do ensino médio tem 3 anos e é para alunos entre 15 e 17 anos, tá? Junto com o ensino médio, a gente tem o ensino médio de nível técnico, que é profissionalizante e pode ser oferecido concomitantemente ao ensino médio regular. Então, o aluno pode fazer o ensino médio regular e junto com ele, num horário diferente, ele vai fazer o ensino técnico, tá? Isso é muito comum. Uma pessoa que já terminou o ensino médio pode voltar e fazer um curso de nível médio também. Então, é oferecido o Senac, faz muito isso, né? Não sei se vocês conhecem o Senac. Eles oferecem cursos de nível médio para quem já terminou o ensino médio e também para quem está cursando o ensino médio. Tanto que ele oferece também cursos profissionalizantes, né, em conjunto com o ensino médio. Onde que surgiu a andragogia? Quais os usos, né, que ela tem? Bom, a andragogia ela passou a ser estudada e conhecida a partir da década de 1970, né? Só que, lógico, o ensino de adultos ele tem mais de 2000 anos, isso que a gente tem registro, porque desde que mundo é mundo e pessoa é pessoa, pessoas ensinam pessoas. É assim que o conhecimento da humanidade se acumula, através de uma geração preservando e passando conhecimento para outra. Agora, o termo andragogia, ele é recente, né? Quem usou primeiramente esse termo foi o Alexander Kapp, ou Kapp, né? Porque ele era alemão, então não sei a pronúncia exata, mas assim, ele emprega o termo em 1833 no livro Teorias Educacionais de Platão, e ele dedica cada capítulo desse livro, para um tipo de ensino. E cada um desses tipos de ensino para uma faixa etária. Então, ele fala que o ensino, né, a educação começa antes até mesmo do nascimento, que ele chama de propedêutica. Ele fala de educação infantil, pedagogia, e de ensino de adultos, que ele chama de andragogia. Só que aí o termo ele fica ali, né, meio que parado, assim, estagnado, até a década de 1970, quando Malcolm Shepard Knowles, que é um educador norte-americano, ele retoma esse termo, e tanto que ele é considerado o pai da andragogia, né? E ele populariza esse conceito, que foi justamente na década de 1970.
E ele fala, ele escreve sobre isso, sobre técnicas de ensino de adultos, sobre métodos e características de ensino de adultos, né? Inclusive, eu trago aí um livro que ele é um dos autores, junto com Elwood Houghton, Richard Swanson, aprendizagem de resultados, uma abordagem prática para aumentar a efetividade da educação corporativa. Ele trabalha com esse tipo de ensino, de capacitação, de promoção de conhecimento nas organizações, enfim, é nesse setor. E aí ele se aprofunda na andragogia, tá? A gente precisa, antes de continuar a falar sobre andragogia e sobre como o Malcolm Knowles ele fundamenta esse tipo de ensino, falar dos motivos que levam os adultos a procurarem o ensino, né? Que eu já comecei a falar para vocês alguns desses motivos. A primeira, função reparadora, né? Que é quando o adulto procura a escola, o ensino, para reparar uma falta de oportunidade de estudar que ele teve na idade regular. Então, ele procura estudar agora que ele tem tempo, agora que ele tem condições, né? Então, aí é a função reparadora da educação, em que a escola vai oferecer a esses alunos as mesmas oportunidades de estudos e o mesmo acesso ao conhecimento que oferece no ensino regular. E a função reparadora ela é muito característica da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, que é para essas pessoas que não conseguiram frequentar a escola por um motivo qualquer que seja, né? E que agora querem, né, terminar o ensino médio, terminar o ensino fundamental, prosseguir nos estudos. Nós temos também uma função equalizadora da educação de adultos, que é permitir a reentrada no sistema educacional de quem teve que abandonar os estudos para trabalhar ou por questões familiares, de renda, dando um novo significado ao conceito de formação, de qualificação e de carreira. Então, muitas pessoas trabalharam a vida inteira numa profissão, não tiveram oportunidade de frequentar a escola, agora elas querem mudar de carreira, mudar de profissão. Para isso, elas vão precisar estudar, muitas vezes elas vão precisar se qualificar, e é isso que a função equalizadora vai trazer. E claro, nós temos uma função qualificadora, que é quando o aluno procura para se desenvolver profissionalmente, né? Então, ela vai desenvolver, essa função vai desenvolver o potencial dos alunos, as qualidades, as habilidades, qualificando para prosseguir nos estudos. Então, é o caso, por exemplo, de alguém que fez um mestrado e agora vai fazer um doutorado, ou que fez um doutorado e vai fazer um pós-doutorado, ou então uma pessoa que fez o ensino médio e não conseguiu fazer faculdade, agora vai fazer faculdade, ou vai fazer um técnico de ensino superior, né? Às vezes é uma pessoa que fez o ensino médio, agora quer fazer o ensino técnico para se profissionalizar numa função que às vezes já exerce, tá? Existem vários motivos. E aí, voltando então a essa questão da andragogia, de como o Malcolm Knowles ele fundamentou a andragogia moderna ali, né? Ela traz assim então alguns pressupostos básicos, alguns princípios básicos, que são entender qual é a finalidade desse estudante, qual dessas finalidades ele tem, quais são os motivos que levam essa pessoa a procurar a educação nessa fase da vida, inclusive identificando qual fase da vida, porque quando a gente fala adulto, a gente pode falar de diversas faixas etárias. Posso estar falando de um jovem adulto que acabou de sair do ensino médio, que tem aí entre 20 e 21 anos, e quer retomar os estudos, né, e fazer Enem, ou então fazer um curso profissionalizante. Podemos falar de pessoas já na terceira idade, acima de 65 anos, que querem fazer uma faculdade porque não tiveram oportunidade de fazer, ou porque fizeram uma faculdade que não queriam fazer, ou que, enfim, N motivos, né? Então, são faixas etárias diferentes que precisam ser levadas em consideração conforme a gente vai ver nos nossos estudos. Aprender pela experiência é um outro princípio, né? Muito importante, porque pode e deve ser explorado pelo educador. A experiência que o aluno traz, a bagagem cognitiva que ele traz precisa ser aproveitada. Esse é o terceiro princípio, ela precisa ser incluída no planejamento de ensino, né? Então, é muito importante conhecer o seu aluno antes de fazer um planejamento, aluno ou alunos. Continuando, então, na história da andragogia e do Malcolm Knowles, né, que é o pai aí da andragogia, ele traz os pilares da andragogia, que são 5.
Primeiro, a autonomia do aluno, né? O adulto ele tem a capacidade de tomar suas próprias decisões, inclusive se deseja continuar ou não nos estudos, e ele quer ser percebido e tratado dessa forma. Então, o primeiro erro que muitas pessoas cometem é agir de uma forma como um tutor, de uma forma paternalista em relação ao aluno adulto, como age em relação ao adolescente e criança, que precisa realmente dessa regulação e desse monitoramento. O adulto não. A experiência que eu já falei, que precisa ser levada em consideração, nós vamos nos aprofundar em todos esses pilares, tá? Vou me aprofundar, inclusive, nessa questão da experiência, relacionando a andragogia à teoria de Lev Vygotsky, que é um psicólogo russo, né? E que tem aí uma teoria sócio-histórica em relação à educação, que é muito importante para a andragogia e, lógico, para toda a educação. Prontidão para aprendizagem, né? Então, o interesse do aluno adulto pela aprendizagem é maior quando o tema em questão tem relação direta com as situações comuns. A gente vai ver que os conteúdos precisam ser aplicáveis, porque o adulto tem esse imediatismo, né? A aplicação da aprendizagem também, e a motivação para aprender. Geralmente o adulto procura voluntariamente o ensino, a não ser quando a empresa obriga, a maior parte das situações é voluntária. Então ele já traz uma motivação que muitas vezes o aluno da educação básica não traz, porque ele está ali obrigatoriamente, gostando ou não, ele precisa frequentar o ensino. E aí a gente vê um gráfico aí do LinkedIn sobre andragogia, né? Necessidade de aprender. Por que você está me ensinando isso? O porquê, o que e como, são questões que o professor tem que ter em mente ao lidar com a andragogia. Como posso ser independente e aluno? Então, como eu posso ser ensinado, mas mantendo a minha liberdade? Minhas experiências são a base do meu aprendizado. Muitas vezes ele procura o ensino justamente por causa dessas experiências, né? Então, recursos e modelos mentais, nós vamos nos aprofundar nisso mais à frente. Qual problema vou resolver com isso? Que você quer com isso? Que você quer que eu faça, né? Uma prontidão para aprender, que é um dos princípios relacionado à vida e tarefas de desenvolvimento. Então, muitas vezes, por mais que seja uma realização pessoal, o curso que essa pessoa vai fazer, mesmo assim ela não vai querer ver resultado. Então, você vai procurar um curso de culinária, que eu já citei esse exemplo, vou continuar com ele. Você quer chegar em casa e já fazer pelo menos um prato, né? Para manter essa motivação. Porque o aluno chega com motivação e, de repente, o curso e o próprio professor destroem essa motivação. Não pode acontecer. Estou aprendendo matérias ou ganhando, centrado no problema contextual. Então, uma orientação para aprender, você precisa ser um professor orientador, sempre mostrando para o aluno por que ele está aprendendo. Não aquela matéria, mas por que ele procurou aquele curso. Falou, olha, lembre-se que você está aqui para aprender tal coisa. Você vai traçar pequenos objetivos, mas não vai perder o objetivo final, tá? E daí que isso cai na prova? Valor intrínseco, recompensa pessoal, a motivação para aprender do aluno do ensino regular é nota, boletim, não perder seus privilégios com os pais. Então, se ele tirar nota ruim, o pai vai tomar o celular, vai cortar a internet. A motivação do adulto é outra. Descobrindo essas motivações, você não pode mais usar aquilo lá. Você precisa aprender isso porque cai na prova. E daí que cai na prova, né? Não é para isso que eu tô aqui, não é para tirar boas notas. Alguns até estão. Porque muitos carregam da época da escola essa postura de bom aluno, bom menino, né, boa menina, de perfeccionismo, mas muitos não estão nem aí, a maioria, diga-se. Para terminar essa aula introdutória, né, essa primeira exploração do terreno chamado andragogia, eu vou trazer uma diferenciação aqui entre andragogia, pedagogia e eutagogia, porque elas caminham juntas ali quando a gente fala em educação, mas elas são diferentes, inclusive elas são executadas de formas diferentes e para públicos diferentes, muitas vezes. Nós já vimos que a andragogia, ela é
para adultos e a pedagogia para crianças. A eutagogia seria uma espécie de autodidatismo. Eu sendo o meu próprio orientador no processo de ensino, tá? Então, na andragogia, por mais que o educador tenha um papel essencial na condução do ensino, ele não vai se impor com o conteúdo desenvolvido, ele é mais um orientador, né, que vai guiar ali e organizar o processo de ensino para o adulto, né? Na pedagogia, o professor, por mais que hoje a gente pregue também uma educação mais autônoma, com um aluno mais ativo, o professor é um pouquinho mais paternalista. Por quê? Por causa dessa regulação que a criança e o adolescente têm que ter, né? Então, eles não têm maturação cognitiva ainda para certos conteúdos, eles não têm maturação psicossocial, então eles precisam de regras, coisa que o adulto, a gente espera que já tenha, tá? Embora se preparem para encarar adultos com comportamento de quinta série, tá? São exceções, eu espero. Então, assim, na andragogia, a gente tem um pouco mais de liberdade, o processo de ensino é diferente e vai ficar muito claro ao longo das nossas aulas. Agora, falando especificamente de eutagogia, é uma vertente de ensino na qual quem ensina e quem aprende pode ser a mesma pessoa. Seria uma espécie de autodidatismo, né? Como eu falei para vocês. Nessa metodologia, o professor pode aparecer como um facilitador do processo educacional, mas é o aprendiz quem vai determinar o conteúdo que será aprendido e também definir sua metodologia. Eu trabalho com eutagogia, eu trabalho com pedagogia, com andragogia, mas também com eutagogia. Como eu faço isso? O aluno chega para mim, por exemplo, com um edital de concurso, então ele já chega com os conteúdos prontos, que é o que ele tem que estudar. Ele me fala, olha, isso aqui eu já sei mais ou menos, eu preciso só dar uma reforçada. Agora, eu não sei nada sobre isso e sei muito pouco sobre isso. Então, eu faço ali um rascunho e monto um organograma de estudos para ele, né? Eu encaminho para ele conteúdos sobre os temas que ele sabe, que ele não sabe, que ele sabe mais ou menos, elaboro questões para ele treinar, exercícios de fixação, monto aulas, monto apostila, o que ele quiser, mas quem vai estudar, quem vai direcionar o processo é ele. Então, isso é eutagogia, você tem autonomia como estudante. E também, eu não vou dar aula para esse aluno, eu vou montar o material para ele, organizar os conteúdos do edital que ele vai estudar, ou então organizar os conteúdos que ele quer estudar, né? Eu funciono mais como uma personal organizer no sentido de aprendizado do que como uma professora, tá? E para você entender melhor esse conceito, tem um link aí, principalmente porque esse conceito é aplicado muito em pedagogia empresarial, em andragogia empresarial, tá? E tem um link aí para vocês entenderem melhor. Inclusive, foi nesse link que eu peguei esta imagem que vocês veem aí, explicando direitinho. Quem determina o que aprender e como aprender na pedagogia é o educador e como aprender é o educador. Então, o professor seleciona o conteúdo e o método. Bom, dizer que o professor seleciona o conteúdo é um pouco raso, porque, na verdade, o conteúdo vem ou na apostila ou no livro didático e já vem planejado, né? Mas, enfim, vamos fingir que é assim. Na andragogia, o professor determina o que aprender, mas como aprender é o aprendiz, é o aluno que vai ali dar sugestões, né, sobre como ele quer, onde ele quer ter a aula e tal. Na eutagogia, o aprendiz decide o que aprender e como aprender. Você só vai dar um auxílio ali, como eu disse, de organização, né, de compartimentalização de temas e, enfim, necessidades mínimas. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve.